Contando com a presença da maioria dos senhores vereadores, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 7ª sessão extraordinária, 29/8/2025. Presença unânime dos senhores vereadores. Matérias do expediente. Projeto de Lei do Executivo, número 24/2025. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 1438/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da cidade de Roncador. Projeto de Lei do Executivo, número 25/2025, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Produção de Silagem para produtores de leite no município de Roncador. E Projeto de Lei do Executivo, número 26/2025, altera os anexos 1 e 2 da Lei Municipal Complementar atribuída ao cargo de provimento em comissão do diretor de planejamento e da outras providências. Os projetos foram encaminhados às comissões pertinentes. Considerações finais. E não havendo nada mais a tratar, o presidente agradecer ao Deus pela direção dos trabalhos, a todos que fizeram presentes nas casas de leis, e declarou encerrada a sessão extraordinária de 29/2/2025, desejando a todos uma boa tarde. Ata número 33 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 33 de 2025, aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 27ª sessão ordinária, em 1º/9/2025. Matérias da ordem do dia. Emenda modificativa número 1/2025, de autoria do vereador Genaro Ruba, ao projeto de lei do Executivo Municipal número 20/2025, que autoriza o município de Roncador a firmar termo de fomento com a Associação de Proteção aos Animais São Lázaro, a PASLA, nos termos da Lei Federal 13.019/2024 e da outras providências. Leitura na íntegra, turno único de discussão e votação. Redige-se assim a súmula do artigo 1º, artigo 2º do projeto de lei número 20/2025. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento com a Associação de Proteção aos Animais São Lázaro, a PASLA, inscrita no CNPJ sob número 19.517.250/001-21, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal número 1079/2014, com sede na chácara Santa Sara Cali, Rodovia Vacílio Boico, quilômetro 2, Barro Preto, Roncador, e com a Organização de Proteção dos Animais de Roncador, OPAR, inscrita no CNPJ 55-155-503/0001-28, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 1499/2025, com sede na Rua Amazonas, 1025, no centro da cidade de Roncador. Artigo 2º. O objeto do termo de fomento será o repasse de recursos públicos no valor total de R$ 58.094,76, especificamente R$ 29.047,38 para a Associação de Proteção aos Animais São Lázaro, a PASLA, e R$ 29.047,38 para a Organização de Proteção aos Animais de Roncador, OPAR, para apoio à execução de ações de proteção e assistência aos animais em situação de vulnerabilidade. Justificativa. A emenda ao projeto de lei número 20/2025 é apresentada em conformidade com os artigos 102 e 122 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. O projeto de lei prevê expressamente que o repasse será efetuado com fundamento na emenda impositiva número 5/2024, de autoria do vereador Genaro Ruba. À época, apenas a Associação de Proteção aos Animais São Lázaro, a PASLA, na condição de associação declarada de utilidade pública, estava apoiando a execução de ações de proteção e assistência aos animais em situação de vulnerabilidade.
Neste ano de 2025, também foi declarada de utilidade pública a Organização de Proteção dos Animais de Roncador, OPAR, através da Lei Municipal 1499 de 2025, que igualmente vem apoiando a execução de ações de proteção e assistência aos animais em situação de vulnerabilidade. A APASLA vem atuando na promoção da saúde e bem-estar de animais, com a capacidade de atendimento mensal de 30 animais no canil, enquanto a OPAR vem atuando no controle populacional de cães, pretendendo atingir a meta de castração de 120 animais, entre cães machos e fêmeas, auxiliando na melhora da qualidade de vida, prevenindo doenças e controlando zoonoses. Por esta razão, tendo em vista que as entidades vêm apoiando a execução de ações de proteção e assistência aos animais em situação de vulnerabilidade, revele-se justa a divisão do repasse público entre as entidades, motivo pelo qual apresento essa emenda ao projeto de lei para discussão e deliberação em plenário. Câmara Municipal de Roncador, edifício Luciane Cristina Rosa, 26 de agosto de 2025, assinatura Genauro Ruba, vereador autor. Emenda modificativa número 1 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, população que nos assiste, ficou bem detalhado aí no texto da emenda ao qual nós estamos propondo, a época da indicação da nossa parte da emenda impositiva, ainda nós não tínhamos conhecimento da existência da OPAR. Ela estava nascendo, vamos dizer assim, tanto é que foi aprovada a declarada de utilidade pública apenas neste ano. E durante o período, em contato com o Claudinei, que ali está, que é o presidente da PASLA, as duas entidades são merecedoras do recurso. E o município teria que fazer um chamamento público. Então, para abreviar essa situação, na sequência nós iremos certamente aqui discutir e votar a autorização para que o município possa fazer o termo de fomento com essas entidades. E o que nós queremos com isso? Abreviar o sofrimento dos animais de rua, os animais abandonados. Nossa cidade hoje, infelizmente, ela tem um número crescente a cada dia de cães e gatos soltos pelas ruas, muitas vezes maltratados, e que os membros da OPAR, que é a Organização de Proteção dos Animais de Roncador, e da PASLA, eles têm feito esse trabalho muito importante para toda a nossa sociedade. Então, o recurso da nossa emenda impositiva está sendo proposto com esta emenda para que seja dividido entre as duas. Uma, no seu plano de trabalho, irá cuidar da parte de castração, a outra irá cuidar da parte de trato, de medicamento, como já tem sido feito aqui, inclusive pela PASLA, com toda a dificuldade do mundo. Então, nós tomamos a liberdade de apresentar essa emenda e gostaríamos de contar com o apoio dos nobres colegas para que o município possa, já na sequência, celebrar esse termo de fomento e nesses 4 meses que restam, para o final do exercício, onde obrigatoriamente deve ser usado esse recurso, para que possa ser dada uma destinação desse valor para abreviar o sofrimento dos animais e resolver, em partes, esse problema dos cães e gatos soltos nas ruas. Nós temos outras iniciativas, temos uma possibilidade do Castra Pet para este ano, há inclusive uma indicação da deputada Maria Vitória, está tramitando e em conversa recentemente no IAT, com o Éder Stella, que é o diretor administrativo e financeiro do órgão, ele nos garantiu que este ano ainda o município será contemplado com recursos para o Castra Pet. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador Genauro. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, aos internautas, ao Claudinei que está aqui, primeiramente, parabenizar o vereador Genauro por ter feito essa emenda impositiva, E, em nome, penso que a saúde animal é uma problemática muito grande, que nem todas as pessoas criticam e poucos colaboram, E essa emenda impositiva vai vir
para amenizar. Não vai vir agora para solucionar todos os problemas, mas para amenizar a problemática nossa aqui, que nós sabemos que os animais soltos em ruas e os demais sempre têm causado transtorno para os órgãos públicos. Só que também a gente tem que partir daquele princípio da conscientização das pessoas. As pessoas da zona urbana soltam nas estradas da zona rural, e as pessoas da zona rural vêm e soltam aqui nas entradas das cidades. Então, nós temos que começar com essa conscientização aí, que logo, logo a gente vai estar fazendo os trabalhos nas escolas. Quem sabe a gente abrange um público bacana, né? E dentro dessa emenda impositiva, como foi dito ali, eu tive acesso aos planos de aplicação, tanto da PASLA quanto da OPAR. Me corrija se estiver errado, Claudinei, mas a PASLA vai vir para o recolhimento dos animais, né, e os cuidados, e a OPAR vai cuidar da parte de castração, né? Vai cuidar da parte de castração. Esses 58 mil que vai ser dividido para as duas entidades, então vai vir com esse propósito. E para quem entende de matemática, a castração é uma progressão geométrica, uma PG, que as pessoas estudam no ensino médio. Cada animal castrado é 12 a menos. Então a gente vai fazendo esse exponencial, essa multiplicação. Logo, logo a gente dá uma diminuída boa desses animais. Até o final do ano, dentro do valor, vai atingir quase 100 castração. Penso que o pessoal da diretoria da UPAR já esteja pensando os critérios, né? Aqui cada mês vai ser, se eu não me engano, 20 animais, uma coisa assim, dentro do valor. Então, já tem que começar a pensar os critérios e gostaria muito de participar dessa reunião para ver esses critérios a ser imposto para as pessoas procurar castração. E outro acerto, outro agradecimento de o vereador Genaro ter colocado, ter aberto, ter dividido isso aí por conta dessa nova existência, dessa nova organização, e nós fizemos um combinado, eu com ele. A nossa próxima emenda impositiva, a minha primeira, enquanto vereadora, nós já colocamos que nós vamos fazer uma parte da emenda impositiva para o ano de 2026, a gente vai entrar com esse valor para chegar, para a gente continuar esse trabalho no ano de 2026. Tá? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, quem nos acompanha aí nas redes sociais, obrigado aí quem está junto com a gente assistindo aqui presencialmente, funcionários da Câmara, o Claudinei, também da PASLA. Eu hoje recebi de um professor meu, na época, professor meu lá em 2006, eles têm uma parceria muito forte com a Universidade Federal do Paraná, com relação em cartilhas informativas e trabalhos com criança, sobre... principalmente ao tema bem-estar animal e guarda responsável. Lá se trata sobre as zoonoses que o animal pode passar para as pessoas e o que a pessoa pode passar para o animal também, as doenças do caso. E lá também trata de o que é guarda responsável, como que isso deve acontecer, como que você deve ter o animal, porque eu acho que assim... hoje em dia, nós estamos preocupados muito, e é preciso, muito preocupado em conter uma hemorragia, uma sangria que está acontecendo. Os animais errantes, a gente precisa controlar. Só que enquanto a gente não formar o cidadão, enquanto a gente não mudar a concepção do que é um animal, qual a responsabilidade que você tem que ter com ele, como você deve agir com ele, quais... as doenças que você tem que vacinar, como que você tem que proceder, isso não resolve nada, isso é enxugar gelo. Em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 24 de 2025, aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes.
Emenda modificativa número 2 de 2025 ao projeto de lei do Executivo Municipal número 25 de 2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Produção de Silagem para produtores de leite no município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, turno único, discussão e votação. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 5º para que assim passe a constar. Parágrafo único. O preço público fixado por decreto poderá ser reajustado mediante a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo apenas corrigir erro material do projeto, alterando o antes descrito como parágrafo 1º para parágrafo único e removendo parte do texto do parágrafo onde constava observadas as seguintes condições. Consultando-se o autor do projeto, tomou-se conhecimento de tal trecho, constou por equívoco e por tais razões se procedeu à sua remoção. Emenda modificativa número 2 de 2025 entra em discussão. Em votação, senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Emenda modificativa número 2 de 2025, aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Projeto de lei do Executivo número 25 de 2025 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Produção de Silagem para produtores de leite no município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Perota Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Roncador, o Programa Municipal de Apoio à Produção de Silagem, com a finalidade de incentivar e fortalecer a bovinocultura de leite, garantindo melhores condições de alimentação animal aos nossos pequenos produtores rurais. Artigo 2º. O programa terá como objetivos disponibilizar os serviços de distribuição de calcário, adubo, plantio, corte, ensilagem e transporte de forragem. Reduzir os custos de produção dos produtores de leite do município. Estimular a permanência do homem no campo, promovendo a agricultura familiar. Contribuir para o aumento da produção de leite em Roncador. Artigo 3º. Poderão participar do programa exclusivamente os produtores rurais que atendam cumulativamente os seguintes requisitos: possuir propriedade rural de até 10 alqueires, ser produtor de leite ativo com nota fiscal de leite emitida em seu nome. Caso não tenha cadastro, será realizado laudo técnico pela Prefeitura. Possuir cadastro vigente junto à ADAPAR, estar em situação regular como município de Roncador. Artigo 4º. A execução do programa será realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, que disponibilizará maquinário, insumos básicos e equipe técnica para a realização dos serviços previstos. Artigo 5º. Para a utilização dos serviços de maquinária agrícola disponibilizados pelo programa, o Poder Executivo, mediante decreto, fixará o preço público pela prestação de serviços indexada ao valor da unidade fiscal municipal UFM. O parágrafo que fica conforme emenda modificativa recém-aprovada. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de até 30 dias, definindo os procedimentos para a inscrição e seleção dos beneficiários, os critérios de prioridade em caso de demanda superior à capacidade operacional do município e formas de fiscalização e controle da utilização das horas-máquina. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal João Tales Mendes, em 26 de agosto de 2025. Assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 25 de 2025 entra em discussão. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, internauta que nos acompanha. Um projeto aí de suma importância para o nosso município e para os nossos pequenos produtores, né?
onde tem uma demanda muito grande aí para atender. Só me preocupa, senhor presidente, um pouco, até hoje a gente estava na reunião das comissões aí, se vai dar conta de atender 100%. Então, a gente estava ali com o Martim, com o Cido, e a questão aí que o povo está perguntando muito, como é que vai ficar a questão de gradiação, se vai entrar nesse projeto, a questão de passar o veneno, a questão de jogar uma ureia no milho, tem que ser, nós vamos ter que votar, com certeza, os 9 vereadores vão aprovar esse projeto, mas tem muita coisa para discutir aí, porque o telefone essa semana já tocou bastante vezes. O que me preocupa é isso, se vai atender 100% vai ser difícil, né? Mas, de repente, criar uma lei que ali tem 4 calcareadeiras, de repente, se a prefeitura não poder ir lá atender o produtor, ou criar uma lei ali que o produtor possa, de repente, vir pegar essa calcareadeira e fazer o serviço dele. Ou, de repente, vir pegar a bomba de passar veneno que vai estar ali e fazer. Porque para a prefeitura também, para passar o veneno ali, vai ser difícil. Isso aí que me preocupa. Mas, com certeza, a gente vai votar favorável ao projeto, um projeto de suma importância, que nem eu falei, para estar até contratando esses profissionais aí para ajudar aí no corte, no carreteamento. E era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente. Complementar um pouco a fala do amigo Formigão, ele vem da mesma vertente que eu. Ao invés, eu também fui questionado essa semana bastante sobre isso. O pessoal da agricultura, até não tenho nada, vamos dizer assim, não era minha função, mas ajudei na formulação desse pequeno projeto que veio do Executivo. A agricultura familiar de Roncador, principalmente o produtor de leite, nunca teve esse olhar que está tendo até agora. A doutora Marília entrou para a história do produtor de leite, principalmente do produtor consciente, porque ele nunca teve essa proposição, nunca teve essa intenção de ajudar o pequeno produtor de leite, essa vontade de aprovar, mandar uma lei, aprovar e querer. Agora, o município também, o produtor ele entende, ele sabe, o município também é limitado. Não tem como eu descascar a bala, tirar e colocar na boca para o produtor chupar. Então, querendo ou não, a gente também tem que ver até onde o braço alcança. É um começo brilhante que está sendo feito, que já vai ajudar muito. Eu acredito que o produtor de leite, todos os produtores sabem que não tem como você começar de uma vez fazendo 100%, gradiando, plantando, colhendo, fazendo a silagem, limpando o silo, fazendo bueiro, limpando o bebedouro. Então, assim, o Roncador, nós temos 70 anos aí quase de história. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enaltecer o que está sendo feito. A boa vontade, o primeiro projeto, o que está acontecendo. Porque, assim, não é fácil. Não é fácil. Isso nunca foi feito na história de Roncador. Eu, como médico veterinário, fico tão feliz de ver agora vai vir um caminhão, vai vir a reta escavadeira para a agricultura, para poder fazer o serviço emergencial. Tem a patrulha, está começando a se organizar, mas, gente, é um começo, é um embrião, é um projeto que está começando agora, não tem como a gente, do nada, bater o escanteio e fazer o gol. Nós temos que ir aprimorando, fazendo as coisas conforme a perna dá. Então, assim, eu tenho explicado para os meus companheiros, para os meus produtores, para quem eu atendo, que, assim, vai ser feito o que puder fazer, mas não tem como chutar o escanteio e fazer o gol. Isso não tem como, colega Formigão. Isso aí você está no campo, você sabe. Isso aí nem o Neymar faz, ninguém. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de senso e ver que, assim, está sendo plantada uma semente que nós vamos colher fruto. Ela vai frutificar. Só que, assim, é aos poucos, a coisa não acontece numa hora. O negócio falou da calcareadeira. Você sabe quando usa calcareadeira? 2 vezes no ano. 2 vezes no ano.
Estão aí, com 5 calcareadeiros, tem como usar, tranquilo para os produtores. Silagem faz 2 vezes no ano, só que é o seguinte, se você não plantar o milho no mesmo tempo que eu, como é que eu vou tirar uma máquina lá do Alto São João e trazer para o Rio Azul para fazer o milho? Para cortar, para plantar, para passar o veneno? Então, a coisa tem que... a gente tem que explicar para a população para não deixar dúvida. Igual eu falei outro dia para o nosso companheiro Genauro, não podemos deixar dúvida que o poder público não quer fazer. Só que existem limitações. E essas limitações têm que ser respeitadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior. Continua em discussão. Então, voltando aqui de novo, o Júnior não quis dizer que não vai dar certo. Com certeza, eu sei, com certeza vai dar certo. Mas eu quero que deixe bem claro, porque de repente vai fazer uma gradeação lá para o João. O Bastião precisou, não vai, para gerar atrito. E isso que eu estou falando. Eu não estou falando que não vai dar certo, e claro que começou a plantar semente hoje. Para colher fruto lá na frente. E lá atrás tinha as associações que atendiam o povo. E tem até hoje. E as associações é de suma importância para o município. O que a gente tem que ver, sentar com a prefeita, ou com o secretário da Agricultura, é o que vai entrar em prioridade. Você vai atender ali silagem, plantio, isso que eu estou falando. Que de repente vai passar veneno para um, para o outro não passa e é justo? No meu ponto de vista, não. Ou corta o veneno, ou corta a gradiação. Isso que eu quis dizer. Porque no poder público tem muitas coisas. De repente favorece 1, 2 ali, 5, 6 fica sem. É isso que eu quis dizer, vereador Júnior. Obrigado, vereador Formigão. Continua em discussão. Senhor presidente, senhor vereadores e vereadora, e todos que acompanham pelas redes sociais. Esse projeto é muito importante. Eu também sou dessa área, desde criança lutando, trabalhando com as vaquinhas. É uma iniciativa muito linda da nossa prefeita, porque, igual eu falo, tem que ter esse olhar pelo pequeno produtor de leite, porque muitos estão abandonando, porque não tem incentivo nenhum. Agora, com esse lindo olhar que a nossa prefeita mandou aqui para nós, está de parabéns. Igual eu falo assim, igual o nosso colega falou ali, o nosso Flávio ali, né? Ele falou bem assim, então, estamos nós aí para fiscalizar. Claro, vem esse projeto aí, a gente vai fiscalizar. Vem o calcário, vamos ver para quem está indo, para quem não está indo. Temos que correr atrás. Não podemos deixar aí só para alguns e para outros, não. Tem que ser favorecido para todo mundo que está nessa área aqui da par, que está nessa luta do dia a dia. Como diz, são as pessoas guerreiras. Tem chuva, sol, frio, está ali nessa área. Nunca desiste. Como diz, é o pão de cada dia que eles têm. Isso aí é um orgulho para Roncador. Então, um projeto maravilhoso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Irene. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, só para complementar aqui, de acordo com o que o Paulinho leu ali, ficou claro os critérios para se participar disso. O que eu acho que o colega vereador Flávio colocou é a parte da politicagem que já estão querendo fazer num projeto que ainda não tem. E essa politicagem nos preocupa e já foi colocado já junto à prefeita, nós já até comentamos com ela, nós fizemos uma reunião do episódio que aconteceu e chegamos nesse assunto, que a preocupação nossa, nós colocamos nesse projeto que vai vir. Para essa politicagem que está sendo feita, sem o programa existir ainda, e os estragos, né? Tomar cuidado quem é que coloca para coordenar e fazer esse trabalho, porque nós temos relatos aí de maquinário já arrancado lacre, de funcionários que já estão, trator com calcário que está rodando a cidade, sem ter a necessidade. Então, nós já temos vários erros que estão sendo acontecidos. Então, nós, como vereadores, vamos ter que cuidar dessa parte dos critérios que foi colocado dentro do projeto
e verificar se realmente está sendo feito para as pessoas que se enquadram, né? E deixar essa parte da politicagem, que não é o que a nossa prefeita colocou, porque a gente que participou do período de campanha, em todas as localidades que nós íamos, foi solicitação de 99% da população roncadorense, que a maior parte, nós sabemos, igual os vereadores colocaram, tem a sua propriedade rural, mexe com gado leiteiro e não se adequa, não se enquadra em outros programas. Por conta disso, foi solicitada a prefeita, colocou esse projeto maravilhoso que vai atender todo esse público e parabenizar ela e nós, 9 vereadores, cuidarmos dos critérios que está estabelecido no projeto. Continua em discussão. Boa noite a todos. O que o Flávio está falando lá, nós estivemos conversando a respeito disso, não tem condições, com 3 patrulhas, dar conta de tudo que está se falando aí. Né, Flávio? Então, o Flávio, que faz parte da bacia leiteira, que trabalha muito com silagem e planta, ele sabe que agora, nesse momento que vai começar a plantar, agora acho que a partir do dia 20 de setembro, vai ter que ser dedicado à planta. A parte de calcário, agora no começo, que já não tá fazendo a planta, dá para ser feito. Passar veneno, sim. Mas na hora que começar a plantar, tem que ser a planta. E na época do corte, não tem como deixar de fazer o corte para fazer outra coisa. E não tem como você ir lá na propriedade de um cara, ele tem 10 alqueires, ele vai fazer a silagem de 10 alqueires? Não, também não tem condições. Então vai ter que ver quem vai tomar conta dessa parte, fazer uma planilha para aquelas pessoas que vai ser atendido primeiro. Não vai dar conta de atender todos, a gente tem certeza que com 3 conjuntos não dá, mas acho que tem que ter os critérios aí para aquele mais pequeno de imediato. Esses tem que ser, aí os restantes, se aquele que tiver 10 alqueires for ensilar 4 e a máquina estiver disponível, acho que deve fazer. Mas no momento acho que tem que ser aquele mais pequeno mesmo. Certo. Continua em discussão. Senhor presidente, novamente, vindo em encontro com o Cidinho falou, a pessoa que tem 10 alqueires de terra, ela tira seu leite lá. Eu conheço produtor aqui na região que tem 1,5 alqueire de terra. 1,5 alqueire. Tira 500 litros de leite por dia. Formou filho de professor, o outro mais novo está encaminhado. Ele faz lá 1,5 alqueire, 2 de silagem no máximo numa terra arrendada. Ele tem sua própria ensiladeira. Ele tem, só que aonde eu quero chegar? Esse programa ele tem que atender quem realmente precisa. Realmente precisa. Não é para atender o meu compadre, não é para atender quem votou em mim, quem votou em Cicrano, Beltrano. É para ser justo, porque o que a gente tem que fazer? Porque só quem sabe o que é levantar 5 horas da manhã e tirar leite, entrar para dentro de casa 9, 10 horas da noite. Eu sei porque às vezes eu vou 2 horas da manhã fazer parto, fazer uma cesariana, porque a vaca, o cara perdeu a noite dele, ele vai ver se a vaca está criando, ele vê que ela não está criando, ele chama o veterinário. Então eu digo assim, isso, programa público tem que ser para quem precisa. Precisa. Não para ajudar o compadre, o Beltrano, o Ciclano. Então é para isso que tem. Tem o regulamento? É igual a Adriana falou, uma coisa falou, o Cidinho falou, nós temos que fiscalizar. Agora, Formigão, eu concordo assim, o que nós temos que fazer no primeiro momento? Nós temos que ajudar esse produtor a plantar e esse produtor a cortar, colher. E ajudar ele a fazer o silo. Aí, se a gente conseguir mais recurso, com a coisa vai evoluindo, nós tendo mais maquinário, que se Deus quiser vai ter, nós vamos evoluir, vamos lutar por isso. Aí nós vamos gradear, aí nós vamos passar veneno. Mas assim, para quem de fato precisa. Porque aqui, o que aconteceu muito nas associações? Por que a associação aqui em Roncador não foi para frente? Não digo todas, mas algumas. Porque o trator, o presidente da associação, ele vira dono do trator. Ele vira dono do maquinário. Só os companheiros dele em volta ali que usa. Então, por isso que a doutora Marília não mandou esse maquinário para a associação. Para não ter esse tipo de problema. Então, eu vejo que a doutora Marília,
a questão da politicagem, igual o Adriano falou, ou a questão de fazer para um e para outro, igual o colega Formigão falou, essa é uma maneira de coibir. Só que assim, piazada, falhas vão ter, nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que ir com o tempo fazendo as coisas e ir corrigindo. Isso aí é do ser humano, entendeu? O que tem que acontecer é o seguinte, é a vontade de nós, 9 aqui, e o poder executivo, ajudar o povo. Acabou. Se nós fizermos isso aí, errar, nós vamos errar. Mas não errar com maldade, não errar com vontade de errar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Júnior. Continua em discussão. É isso aí mesmo, Piazadinho. Essa questão aí de, tipo, até 10 alqueires aí. Mas vai ter que tomar muito cuidado aí, de repente o fulano lá vai ter os 10 alqueires de silagem para cortar, isso aí não existe. Tem que na parte da Secretaria da Agricultura aí, porque nós mexemos com leite lá, tiramos lá 700, 800 litros de leite lá na área de 6 alqueires. O máximo que nós plantamos de silagem lá para plantar bastante é 4 alqueires. De repente vai fazer para fulano aí, vai ter que tomar muito cuidado isso aí. Ou estabelecer por alqueire também, porque tem gente que às vezes pode ter 10 alqueires lá e se aproveitar do programa lá, daqui a pouco vai cortar 6 alqueires, 7 alqueires para um produtor só, sendo que o pequenininho está lá de repente esperando. Esse aí que vai ter que tomar muito cuidado, de repente criar critérios aí, porque tem gente hoje que ele não tem um trator, não tem uma carreta, ele precisava de gradear hoje primeiro, porque só tem um pedacinho de aveia lá, precisava de gradear para fofar a terra, para plantar. Por isso que eu falei da questão aí, para ver como é que vai ser, se vai ser liberado, ou de repente a Secretaria da Agricultura ir fazer uma notificação aí para ver, por enquanto vai ser isso. Por isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que o projeto não vai dar certo. E era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os agricultores, os produtores de leite que atentamente nos assistem, sem medo de errar, senhor presidente, o município de Roncador está pelo menos 30 anos atrasado neste segmento. Sem medo de errar. 30 anos atrasado. Se eu sou dono de laticínio, se eu tenho interesse que o produtor, que é a razão de ser do nosso trabalho, prospere, eu já tenho criado um programa desse há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Nova Cantu tem, dá certo, um exemplo para a nossa região. Iretama tem. Então, eu sempre falo, não é feio se copiar o que está dando certo. É um projeto de extrema importância, antes tarde do que nunca, vou votar favorável. A nossa aprovação da lei vai resolver o problema de todo mundo? Certamente que não, vai haver discussões, vai haver os pingos nos is que vão ter que ser colocados, mas que importante que seja dado o primeiro passo. Nós sugerimos aqui, há um tempo atrás, a criação do programa Balde Cheio, a formatação, depois até o colega Júnior adiantou que seria leite o ano todo. Acredito que seja dentro dessa formatação, né? Vem na sequência. Mas aqui é um primeiro passo, até porque é o seguinte, nós estamos batendo a porta do período do plantio, e se não regulamentar essa situação, não consegue sair do lugar. Hoje tem alguns equipamentos, são poucos, pela demanda, nós temos aqui 300, 350 produtores, né, que se enquadram nessa questão, mas tudo acontece com o primeiro passo. Repito, estamos atrasados pelo menos 30 anos nesse segmento, mas é importante que estamos dando o primeiro passo aqui, e eu vou votar favorável também, senhor presidente. Obrigado, vereador Genauro. Senhor presidente, Vereador, só um minuto. Pode. O projeto continua em discussão. Desculpa. Vereador Genauro, só a título de informação, você citou Nova Cantu, por exemplo, lá eles têm a patrulha rural, tem uma automotriz pequena lá, só que Nova Cantu produz 1/3 do leite que nós produzimos aqui. 1/3. Lá, eu trabalho lá desde 2010, mesmo com o último, o Ayrton lá, o prefeito Ayrton Gololim, fez o programa, fez a questão, mas mesmo assim lá
Lá a produção de leite ela caiu vertiginosamente nos últimos 10 anos. Roncador ainda tem se mantido. Nós, a título de informação, são 418 produtores abaixo de 10 alqueires de terra. E são 145 mil litros de leite diário em Roncador. Então, o povo fala, mas leite não traz imposto. Multiplica por 2,50 para arredondar por dia. Quanto que não dá isso aí? Obrigado, vereador. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhoras, eu vou fazer a função do Paulinho de novo. Poderão participar do programa exclusivamente os produtores rurais que cumulativamente os seguintes requisitos: possuir propriedade rural até 10 alqueires, ser produtor de leite ativo com nota fiscal emitida em seu nome. Caso ele não tenha cadastro, será feito um laudo técnico pela prefeitura. Possuir cadastro vigente juntado à par, estar em situação regular com o município de Roncador. Então, eu acho que esses são os critérios ali que o colega Formigão falou, o vereador Juninho também colocou. Está claro no projeto. Então, cabe a nós verificarmos. Certo. Só para encerrar essa discussão aí, eu penso que o primeiro passo foi feito, o projeto está aí, vamos votar, vamos aprovar, e cabe a nós, todos, fazer nossa função, nosso papel de vereador, fiscalizar para que aconteça. Eu acho que o recurso público, a política pública, ela precisa ser aplicada para a maioria, nunca para a minoria, né? E sempre para aqueles que mais necessitam realmente. Então, parabenizar a prefeita, a doutora Marília, pelo belíssimo projeto, né? Toda a equipe lá da agricultura que formatou, né? E isso, tenho certeza que vem somar. É o começo e cabe a nós ajudar a cuidar para que se torne uma política pública efetiva sempre. A doutora Marília sempre demonstrou interesse pelo pequeno produtor, mas o município precisava cuidar de outras prioridades, tais como a saúde e a educação. E como ela vem dizendo sempre, agora é a hora da agricultura, porque as outras estruturas estão caminhando muito bem, né? Porque existe uma gestão, existe um planejamento. Então, quando isso acontece, o município consegue acompanhar. Esse projeto de lei, esse projeto da agricultura é mais um que vai ser sucesso. Tenho certeza disso. Vai falar? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu garanto que até 10 alqueires, eu garanto para vocês que o produtor não vai plantar os 10 alqueires, porque mesmo que ele não vai precisar. Então, muitas discussões são inúteis aqui. Só dizer aqui, por que está acontecendo isso? Porque nós, quando a doutora Marília assumiu em 2012, desde lá nós vem cobrando e se preparando para que isso acontecesse. Nós pedindo carreta basculante, pedindo ensiladeira. Os vereadores se preocuparam em cobrar. Agora, de 2012 para trás, por isso que está tão atrasado, aí 30 anos atrasado, 20 anos atrasado, porque eles não se preocupavam com o produtor e nem cobravam o prefeito também. Deixava a coisa rolar. Então, por isso que nós estamos atrasados. Depois que, pelo menos que quem assumiu de vereador se preocupou e conhece o sofrimento de um produtor de leite, aí começou a trabalhar e pedir as máquinas para os seus deputados, que hoje a doutora viu que já tem uma estrutura para acontecer isso, senão não tem jeito de começar. O que falta agora? Pessoas certas para trabalhar nesse setor, porque já aconteceu esses dias aí, pessoas pegou trator com calcalhadeira, pegando calcário lá para o produtor lá na Coam. Isso não pode acontecer. É para passar o calcário, não é para fazer frete. Então, e se acontecesse alguma coisa andando com máquina pesada aí na rodovia, e se acontece um acidente? Quem ia ser responsável? É a prefeita. Então, a prefeita tem que
tomar atenção, ter atenção sobre isso e cobrar os secretários, para que isso não aconteça. E o resto ali está tudo escritinho no projeto, quem vai fazer. Então é só esperar, votar, aprovar e a prefeita colocar as pessoas certas lá para trabalhar. Obrigado, vereador Martins. Pode falar? Continue a discussão. Por isso que eu estava falando, vereador Martins, para a Secretaria da Agricultura ali criar critérios. Se pode buscar lá na Coamo ou não pode, ou pode na rede ou não pode. Por isso que a gente tem que ter bastante transparência com o produtor, para não virar atrito. É que nem eu falei lá. Vai lá, pega para um, passa, se vai passar, vai passar. Por isso que tem que sentar e conversar e criar critérios para não ter atrito depois e não ter converseiro. Porque a gente, nessa parte de vereador ali, a gente é bem cobrado, vocês sabem disso, que nem os outros, para fazer denúncia que fez para um, não fez para o outro, esse aí a gente já está com o lombo ardendo de tanta denúncia, e por isso que a Secretaria da Agricultura ali tem que fazer um parecer ali e ter transparência do trabalho que está fazendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Projeto de lei do Executivo número 25 entra em votação. Senhores vereadores e vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 25, aprovada por todos os vereadores presentes. Emenda aditiva número 2, 2025, ao projeto de lei do Executivo número 26, 2025, que altera os anexos 1 e 2 da Lei Municipal Complementar, atribuída ao cargo de provimento em comissão de diretor de planejamento e da outras providências. Leitura na íntegra, turno único de discussão e votação. Artigo 1º. Acrescente-se o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 26, 2025, com a seguinte redação. O ocupante de cargo em comissão de diretor de planejamento exercerá suas funções em regime de dedicação exclusiva, sendo-lhe vedado elaborar, subscrever ou assinar projetos particulares, a fim de resguardar a imparcialidade, a eficiência administrativa e a plena dedicação às atribuições do cargo. Roncador, 1º de setembro de 2025, assinatura em conjunto de todos os vereadores. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo reforçar o texto legal, o que já foi mencionado na exposição de motivos do Poder Executivo, quando a prefeita destacou que o cargo de diretor de planejamento exige dedicação integral. Entretanto, observa-se que o projeto de lei número 26 de 2025 não trouxe em sua redação a obrigatoriedade da dedicação exclusiva, o que pode comprometer a finalidade pretendida e abrir margem para situações de conflito de interesses. O cargo de diretor de planejamento é estratégico, responsável pela proposição, acompanhamento e fiscalização de obras e projetos relevantes, muitos deles financiados com recursos dos governos estadual e federal. Exige, portanto, total dedicação e imparcialidade do seu ocupante. Permitir que o ocupante desse cargo exerça atividades particulares, como elaboração e assinatura de projetos externos, além de comprometer a eficiência administrativa, poderia gerar incompatibilidade ética e prejudicar a credibilidade da gestão pública. Ressalta-se que, no âmbito do município, já existem precedentes de cargos submetidos a regime de dedicação exclusiva, como o procurador municipal e o diretor jurídico, que são legalmente impedidos de advogar em causas particulares. O mesmo princípio deve se aplicar ao diretor de planejamento, em razão da relevância de suas funções. Dessa forma, a presente emenda busca apenas aprimorar o projeto de lei, fortalecendo os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, eficiência e transparência, garantindo que o diretor de planejamento atue com exclusividade em prol dos interesses públicos. Assinatura os autores. Emenda aditiva número 2 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e os internautas.
Essa emenda aditiva, vou falar pelos demais, creio que, não sei se mais algum vai comentar. Nós pedimos que fosse colocado no projeto de lei executivo número 26, que é a nossa secretária aí é a Luana, que ela teve um aditivo no salário dela, né? No provimento. E nós, em nome de todos os vereadores, pedimos que ela cumpra a exclusividade que fosse colocado no projeto de lei, a obrigatoriedade dela fazer e executar os projetos da prefeitura. Assim como os cargos que já foram mencionados aí, que eles têm dedicação exclusiva. Sabemos que foi para 12.500, é um salário... 12.150. 12.150 foi o salário dela. Sabemos que ela tem o conselho que aplica o teto a ser pago, mas nós, enquanto vereadores, pedimos essa exclusividade aos projetos que o Roncador recebeu. Sabemos que são muitos, né? E nós precisamos disso. Então, essa emenda aditiva solicitou a complementação dessa palavra da obrigatoriedade da Luana, enquanto responsável, cuidar dos projetos de Roncador, para que nós podemos receber todos. Obrigado, vereadora Adriana. Continua em discussão. Certo. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aditiva número 2 de 2025, aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Projeto de lei do Executivo, número 26 de 2025, altera os anexos 1 e 2 da Lei Municipal Complementar atribuída ao cargo de provimento em comissão de diretor de planejamento e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a simbologia CC, relativa à remuneração atribuída ao cargo comissionado de diretor de planejamento, vinculado à Secretaria de Administração e Planejamento, cujas atribuições se encontram regulamentadas na forma do anexo 1 da Lei nº 1516 de 2025, elevando-se o nível de CC01 para CC01B, com a seguinte redação. Departamento de Planejamento, Diretor de Planejamento. Carga horária, 40 horas, total de vagas 1. Nível salarial CC01B. Valor da remuneração, R$ 12.150. Acrescido nesse artigo, o parágrafo único, conforme emenda recém-aprovada. Artigo 2º, as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal João Tales Mendes, em 27 de agosto de 2025. Assinatura eletrônica Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo, número 26 de 2025, entra em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gosto muito de números e me atentei aqui ao estudo do impacto financeiro desta proposição. Só para os internautas e os servidores públicos da prefeitura entenderem, nós estamos falando aqui de um CC1 de 8.540,51 que irá para 12.150. E já vou adiantar aqui, eu vou votar favorável. Vou votar favorável porque nós condicionamos essa situação da emenda impositiva, senão meu voto seria contrário. Quem está neste setor deve única e exclusivamente fazer os trabalhos da prefeitura, sem assinar projetos particulares. Nós estamos falando aqui de um aumento, senhores, de 42,26%. É um aumento muito generoso. Merecido? Merecido, se o trabalho for bem executado, com caráter de exclusividade. Só de aumento para esta questão, nós teremos R$ 3.609,40.
um aumento maior do que a média do salário de muitos dos servidores. De muitos dos servidores. Muitos não ganham isso. Nós temos aqui também, até olhando com mais detalhe, no estudo de impacto financeiro, quem o fez, colocou aqui que a remuneração atualizada, anualizada, aliás, ela daria 102 mil com o salário atual, 102.486 reais. Só que não foi colocado o 13º e nem o adicional de férias. Então isso vai para 111, 115 mil reais, né? Isso aprovado, nós teremos um aumento só para este cargo, né? O vencimento anual de R$ 157.950. É um bom salário durante o ano. Então tem que ter uma dedicação e exclusividade para o que está se propondo aqui. Então, vou adiantar aqui, meu voto é favorável, né? Tem que ser necessário, por conta da situação que está se impondo agora, quem aperta o botão, né? E houve uma contraproposta, parece que um atrativo melhor fora do município, e talvez hoje o município tenha que se sujeitar a essa condição, porque até treinar alguém para fazer isso que está sendo feito agora, vai demorar muito tempo e nós não podemos correr o risco de perder os recursos que estão sendo aportados. Então, vou votar favorável, mas faço questão de frisar essas colocações pormenores aqui, senhor presidente. Obrigado, vereador Genauro. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e quem não está assistindo aí pelas redes sociais, eu também vou votar a favor, porque é uma hora crucial. É uma hora que o município está recebendo muitas emendas e, se não tiver o projeto, não vai conseguir o que está disponível para o município. E hoje buscar um profissional fora até que consegue, mas ele está totalmente fora do que está acontecendo ali interno, ali dentro da prefeitura. Então isso vai atrasar muito. Então, só que eu concordo que o serviço dessa profissional seja exclusivamente para atender o que a prefeitura está exigindo agora no momento. É hora de debruçar e trabalhar. Serviços particulares, aí fora da prefeitura. Dentro da prefeitura tem que fazer o trabalho da prefeitura, que a prefeitura está precisando. Eu acho que seria agora, até dando-se um conselho para esse profissional, porque agora era a hora dela cooperar com o município, porque o município cooperou com ela lá atrás. Então agora era a hora dela ser generosa com a prefeita. Então, não tem o que nós fazer, nós vamos ter de pegar ou largar. Então, para nós não perder o recurso, vamos ter de aprovar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 26 de 2025, aprovado por todos os vereadores e vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, eu passo a palavra à senhora vereadora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só a título de informação, quando o vereador, o colega Júnior, colocou da conscientização que devemos fazer na população e devemos começar na base. Esse mês de setembro está dentro do nosso cronograma, falo em nome do progressista PET, da presidente Dani Ziober. Nós iremos fazer um trabalho nas escolas envolvendo os 5º e 6º anos da rede municipal e da rede estadual, referente às políticas públicas voltado ao bem-estar animal, né? E com o encerramento, no dia 26 de setembro,
com a presença da diretoria do Progressista PET, da nossa presidente Dani Ziober, aqui na Câmara. Então, nós vamos tentar, e ainda parece que tudo se ajeitou para o mês de setembro. A emenda impositiva, o início dos trabalhos, o início da castração, essa conscientização importante que você colocou, até hoje eu conversei com as diretoras, que daí vai ser, pensamos propositalmente o quintos pequenos, que é o quinto e sexto ano, fazer esse trabalho, será feito os trabalhos nas escolas e a parte final, o encerramento aqui com a nossa presidente do Progressista PET. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Adriana. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para lembrar, essa emenda impositiva aí foi, quando nós solicitava aí para prefeito, prefeita, alguma coisa, nós não era atendida, né? Então, no meu mandato aí, na gestão do Vivaldo, eu criei, quando eu como presidente aqui nessa Casa de Lei, eu criei essa emenda impositiva. Então, por isso, deu a oportunidade para os vereadores fazer as emendas impositivas e destinar aonde que é necessário. Então, graças a essas emendas impositivas que foi criada aí nessa Casa de Lei, está dando oportunidade para o vereador destinar parte do recurso que cabe a ele, que não é muito, mas fazer alguma coisa para a sociedade. Só lembrando também, essas pessoas que estão criando aí os loteamentos, na vez passada, a gente sofreu muito com isso, porque fazia um cascalho lá, colocava umas pedras irregulares, meia boca, e aí, na hora de comprar, o comprador não falava nada, né? Mas depois, achava que a prefeitura é responsável pela manutenção daquilo ali, já imediato, porque eles faziam todo mal feito. Aí que nós fomos e busquemos no plano diretor para mudar. Não cabe mais para pedra irregular. Se quiser, vai fazer asfalto. Então, para melhorar para quem está comprando e também para beneficiar aí, digamos assim, a prefeitura para dar um tempo até fazer outro, digamos assim, um conserto no asfalto, isso aí vai dar um tempo para a prefeitura, porque assim que eles faziam as pedras irregulares já estavam com problema. E já estavam solicitando aí a prefeitura, e daí eles começam a criticar o prefeito, os vereadores, como que nós tivesse culpa deles ter comprado uma coisa mal feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Martins. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Eu gostaria a minha fala hoje é sobre uma ambulância que vamos entregar sexta-feira no Alto São João. Queria convidar alguém dos vereadores que tiver a disponibilidade de ir lá e dizer mais ainda que na parte da saúde a Simone está fazendo um trabalho excelente. Foi pedido aqui na Câmara a fisioterapia lá para Alto São João, já está sendo implantada, e a coleta de sangue está sendo feita lá também, o médico. Ainda tem a técnica de enfermagem, que a gente está correndo atrás para que se contrate, já foi... Deu certo já. Já deu certo? Foi chamado bastante, né, Matheus? Por isso que demorou. A parte do dentista lá não tem fila mais, então nosso Alto São João está muito bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Boa noite novamente a todos. Queria só complementar aqui, senhor presidente, e senhores e senhoras vereadoras, até, Adriano, com relação à questão de instruir a piazada e fazer, eu me coloco à disposição como médico veterinário, se precisar fazer uma palestra sobre o bem-estar, sobre a guarda responsável, sobre as zoonoses, as doenças aí, como voluntário, se precisar, eu vou nos colégios aí, marcamos, a gente faz, porque é uma coisa importante e que no futuro vai apertar mais ainda. Então a gente tem que conscientizar as crianças aí, os futuros vereadores, prefeitos, deputados, os futuros adultos aí, para que a gente planta a semente hoje para colher amanhã.
Com relação novamente à questão do projeto da silagem, esse projeto ele é mais voltado à questão da silagem. Tem a questão de correção de solo, uma coisinha ou outra ali, mas é mais a questão da silagem. Terá outro projeto, vereador Genauro, que daí vai complementar a pastagem, assistência técnica. Então, assim, com relação até à questão do atendimento veterinário, a partir de hoje começou a ser resolvido que se dobrou 40 horas para poder atender os produtores, fazer a vacina, fazer o atendimento clínico, as coisas. Acredito que vai melhorar. Então, a doutora ela tem olhado com muito carinho, coisa que, ao meu ver, nenhum gestor até hoje olhou para essa classe tão sofrida e tão, como diz assim, sofrida e que sempre precisou do anseio público e ficou meio ao lado, ficou sempre esquecida. Obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado ao vereador João Altair. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak. Senhor presidente, dispenso da palavra. Obrigado, vereadora. Com a palavra, ao vereador Flávio César Unesco. Hoje, os requerimentos ficam para amanhã, né, senhor Paulo? Hoje só quero agradecer a secretária de saúde aí que está fazendo um bom trabalho aí, que a gente fez a indicação aí do médico aí que é para atender na parte de ultrassom aí, já está funcionando aí, quem precisar já está em andamento aí, é a população que ganha com isso. E hoje era só, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Muito obrigado. Também a título de complementação, quando nós discutimos o projeto da silagem, eu disse que quando a gente cria a lei, a gente não resolve 100% do problema. E eu faço uma referência aqui, inclusive o colega Martins foi um dos autores, junto com a gente, da lei da porteira dentro. É uma lei que se perdeu no tempo. Nós não sabemos, não ouvimos mais ninguém falar que está sendo atendido, pelo contrário. Esses dias encontrei um senhor que ele está com um pedido que foi protocolado há 2 anos e não foi atendido ainda. Então nós temos que também exigir, além da aprovação da lei, a execução da lei. Não que esta, que nós vamos aprovar aqui, eu entendo que pelo momento, né, pela atmosfera, eu acredito que vai ter sequência. Mas outras importantes, nós temos aqui, colega Júnior, leis que falam desse tema, do incentivo aí com a semente, com adubo, só que se perdeu no tempo, infelizmente não foi colocado em prática. Esperamos que, a partir de agora, essas coisas comecem a andar. Aquilo que eu falei, antes tarde do que nunca. E vamos, o que for de bom para o povo, nós vamos votar junto aí. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador Genauro. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, aos que se fizeram presente nesta Casa de Leis, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.